Pontualmente 8 horas. Olá, vocês que estão nos assistindo. Eu falei que o Dr. Laí Ribeiro estaria aqui com a gente no estúdio. O doutor fez questão de estar conosco hoje para uma verdadeira aula de um tema muito importante, que é o tema do câncer, né, doutor? Um tema extremamente complexo. Eu sei que tem muitos profissionais da saúde assistindo. É muito bom, porque eles vão testar como é que caminha o raciocínio. Pouca gente entende da fisiopatologia do câncer. Muita gente se propõe a tratar o câncer, mas pouca gente entende da fisiopatologia. Espero que vocês tenham perguntas inteligentes para a gente poder discutir aqui hoje. Todos vocês que estão nos acompanhando, a gente sabe que as dúvidas são muitas, né? O doutor está em pleno curso de um projeto que é a Semana A Verdade sobre o Câncer. Então, o doutor tem se proposto a discutir com seriedade, sem amarra, sobre esse tema que a gente sabe que é um tema mobilizador e importante, que está na casa das pessoas. Então, quero aproveitar para dar boa noite para todo mundo que está em rede com a gente, né, doutor? É isso aí. YouTube, Facebook, o pessoal do Instagram, boa noite para vocês. Olá, tudo bem? Gente, pelo menos 1 hora hoje para a gente falar sobre esse assunto, não é, doutor? Semana que vem nós vamos fazer 2, né? Exatamente. Então a gente, assim, pelo menos 1 hora para falar sobre um assunto importante, que é o câncer, porque estamos reunindo aqui as principais dúvidas. Vocês mandaram essas dúvidas para o doutor e o doutor, apesar de estar em pleno curso da Semana Verdade sobre o Câncer, ele achou por bem a gente fazer esse encontro online, ao vivo agora, né, às 8h01 da noite, para a gente esclarecer as dúvidas que as pessoas têm nos mandado, certo, doutor? Certo. Queria dar boa noite também para os nossos canais parceiros que sempre nos ajudam a disseminar esse conhecimento do Dr. Laí Ribeiro e levar essa mensagem para todo mundo que precisa de informações, porque a informação verdadeira e correta tem o potencial de transformar a saúde das pessoas, não é isso, doutor? Não tenha dúvida, o maior problema que nós temos no Brasil é a ignorância sobre a saúde. Quando você tem o conhecimento, você enfrenta a doença de uma forma totalmente diferente. Quando você não entende nada sobre a doença, fica para você uma doença misteriosa e você fica à deriva, dependendo de todo mundo. E você tem que ser o responsável, o capitão do seu navio, para cuidar disso aí, nessa caminhada. Você que já foi diagnosticado com câncer, nessa caminhada de mais ou menos 1 ano, que é um pouco complicada. É uma caminhada complicada, doutor, e a gente sabe que as pessoas, elas têm um profundo medo dessa doença, né, do tratamento dessa doença. As pessoas, elas têm uma sensação de que elas sabem muito sobre o câncer, porque o câncer não se trata de uma doença não debatida, né? Todo dia no jornal, na televisão, se falam sobre o câncer, né, doutor? A nossa função aqui vai ser mostrar uma outra visão. Quando a Terra era plana, você não podia fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra plana. Quando a Terra deixou de ser plana, no conceito do paradigma, para ser redonda, agora você pode fazer uma viagem de volta ao mundo. Na hora que eu mudei da Terra plana para a Terra redonda, as possibilidades se multiplicaram. Quando eu apresentar para você uma nova visão do câncer, as possibilidades de prevenção, de prognóstico, de tratamento também vão mudar. Entendeu? Que ótimo, doutor. Então, eu lhe convido a reservar um tempo para você, para o seu conhecimento, né? Se você está fazendo alguma coisa, se você está em casa, se você está no caminho para casa, se você está no seu trabalho, enfim, onde você esteja, se proponha a reservar esse tempo para ouvir o que o Dr. Laí Ribeiro tem para lhe dizer e para você se entregar para esse momento e para essa aula online que o doutor se propôs a oferecer aqui para tirar a sua dúvida, né? A gente sabe que hoje as pessoas, elas fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Mas se proponha a prestar atenção no que o doutor tem para dizer e o que o doutor trouxe aqui para falar, porque, doutor, uma das coisas que as pessoas podem ter curiosidade, eu acho que é uma oportunidade para a gente falar sobre isso, é que o senhor é médico, é cardiologista e é nutrólogo e está falando sobre o câncer. É um assunto recente na sua vida, o câncer? De jeito nenhum. Em 2002, eu escrevi um livro sobre câncer de mama, prevenção e tratamento. Publicamos um livro, não é simplesmente um artigo, é um livro.
Isso tem o quê? Tem 17 anos que eu publiquei um livro sobre câncer de mama. Então, apesar de eu ser cardiologista, nutrólogo, eu procuro estudar a medicina toda e, dependendo da minha habilidade de autodidata que eu tenho, isso aí, o céu é o limite. Vocês vão ver aqui nessa discussão. Eu gosto de dizer o seguinte, nós temos tempo, mas não temos todo o tempo. Então, nós vamos ser bem objetivos em responder as suas perguntas. Ótimo. Doutor, em linhas gerais, né, o senhor está aí em curso na Semana Verdade sobre o Câncer. Foram milhares de comentários, milhares de dúvidas que as pessoas enviaram ao longo dessa semana. E a gente, né, até por orientação do senhor, chamou essa aula de câncer muito além da genética, né? Sim. Porque todas as pessoas com quem a gente conversa e que nos mandaram comentários, eles citam casos na família. Sim. Eles citam, muitos parentes já morreram de câncer, eu tenho medo do câncer porque na minha família tem. Queria que o senhor começasse falando sobre essa questão genética do câncer para a gente introduzir o assunto. Eu quero que você entenda que quando você fala de família, eles sentam na mesma mesa e comem a mesma comida. Então, muita coisa que você pensa que é genético, na realidade é familiar. Então, você tem na literatura mostrando pessoas que têm polimorfismo genético para câncer de mama, mulheres, mas que vivem numa família onde não existe, o alimento é saudável e não existe outras pessoas, a chance é muito pequena de desenvolver câncer. Agora, se tem aquele mesmo problema genético, mas vive numa família onde tem vários cânceres, ou seja, a comida não está errada, ela também tem um risco muito grande. Então isso é muito importante você entender. Muita coisa que você acha, como leigo, que é genético, na realidade é familiar. Eles têm mais ou menos a mesma genética, mas eles também têm os mesmos hábitos, a mesma forma de se alimentar. E muitas vezes as consequências estão no estilo de vida e na alimentação, e não propriamente na genética. A genética não controla a biologia. Eu sei que é difícil para muitos de vocês escutar isso, porque desde 2003, quando foi publicado o genoma humano, esperava-se que o ser humano teria 120, 140 mil genes. Nós temos apenas 23 mil genes. O arroz que você comeu hoje no almoço tem 54 mil genes. Quer dizer, então esse arroz era para ser mais complexo do que a gente. Isso mostra que quem manda na biologia não é a genética. Quem manda na biologia é a epigenética. Que coisa bonita de escutar, né? E com isso é o seguinte, você não é refém da sua hereditariedade. Você pode ter uma mãe, uma avó que morreu de câncer de mama, uma mãe que morreu de câncer de mama, uma irmã mais velha que morreu de câncer de mama, você pode ter o BRCA1/2 com polimorfismo genético, ou seja, você tem tudo para ter câncer de mama. Mas se você cuidar da sua alimentação e do seu estilo de vida, a chance de você desenvolver câncer de mama é quase zero, para você ter uma ideia. Doutor, o senhor acabou de falar disso e tem um comentário aqui no seu YouTube do Fábio Lima Nascimento. Estou muito preocupado porque meu avô, minha avó e meu pai morreram dessa doença. Aproveitar e mandar um abraço para todas as mensagens carinhosas que eu estou vendo aqui no YouTube. As pessoas falam isso da questão, né, da família e de uma influência, né, genética, mas o senhor está dizendo que a prevenção e o tratamento estão muito mais nas nossas mãos, muito mais além do que isso. Tanto é que a nossa genética, os geneticistas mostram que nos últimos 10, 20 mil anos não houve nenhuma mudança substancial no DNA do ser humano, para você ter uma ideia. E, se você for observar o câncer em 1900, nos Estados Unidos, 3% das mortes era por câncer. Em 2000, 24% das mortes foi por câncer. Ora, a genética não mudou, é a mesma. E esse aumento de 8 vezes entre 1900 e 2000. O American Cancer Society publicou e mostra que entre 2017
e 2013 e 2017, os últimos 5 anos que está catalogado, houve um aumento de 1,7% na incidência de câncer e um aumento de 3,4% no aumento da mortalidade. Então, a notícia ruim que eu tenho para você é a seguinte: o câncer, a incidência do câncer está aumentando. Se você vai viver até os 80, 85 anos, se você é do sexo masculino, 1 em cada 2 homens vai ter câncer. Se você é do sexo feminino, 1 em cada 3 mulheres vai ter câncer, se chegar a viver até os 80. Então isso é uma coisa muito séria. E em alguns países, câncer já passou a ser a doença que mais mata. Colocou a cardiovascular em segundo lugar. Por exemplo, na China, hoje morre por dia 8.100 pessoas por causa de câncer. Na China, a principal causa de morte já não é cardiovascular mais, já passou a ser câncer. E a previsão é que nas próximas 2 décadas, na grande maioria do mundo, a principal causa de morte vai ser câncer. Então é importante assunto para você, porque você pode prevenir muito bem, né, e cuidar disso, e não ter essa preocupação que você vai ter câncer. Doutor, estou aproveitando aqui olhar os comentários que estão aparecendo, as perguntas que foram deixadas e também tudo que foi posto para o senhor ao longo dessa semana que está em pleno curso da Verdade sobre o Câncer. E uma dúvida que sempre aparece é assim: o câncer não é uma doença negligenciada, no sentido de que há muita pesquisa e muito dinheiro investido no câncer. Por que essa mortalidade aumenta, doutor? Se você perguntar assim, terça-feira faz parte da semana? Faz. Será que a terça-feira é a causa de quarta? Bom, antes da terça tem a segunda. Antes da segunda tem o domingo. O primeiro dia da semana é domingo. Não é segunda. Por isso que chama segunda-feira, o segundo dia da semana. E terça está lá. Então, a presença do aspecto genético não caracteriza uma causa primária do processo. O que aparece de genético, de mutação somática, que a gente chama, é consequência de algo que vem antes. Então, o problema, na realidade, começa no extracelular. A doença começa fora da célula, onde o sistema de Purkinje é onde a célula não consegue administrar mais as toxinas que estão chegando e de eliminá-las apropriadamente. Elas começam a mudar o ambiente onde elas vivem, o território. Isso depois compromete a utilização do oxigênio. E a mitocôndria, que é a célula responsável por cuidar disso, entra em disfunção. E com isso, essa célula agora ela tem 2 opções. Ou ela morre, ou ela muta. Só que no momento que ela muta, ela vira um outro tipo de célula que não pertence mais ao corpo, que não segue as regras do organismo e que a única coisa que ela quer é ficar imortal e se proliferar. Se nós olharmos o câncer como processo genético, só como vem sendo feito, desde 1971, Richard Nixon declarou guerra ao câncer, e desde então o câncer só aumentou, e não tem nenhuma doença no mundo que é direcionado tanto dinheiro para pesquisa quanto o câncer, e o resultado é pífio, ou seja, não aconteceu quase nada. Isso que vocês veem nos jornais, nas televisões, uma droga nova, isso não se materializa. É uma conversa que nunca chega na farmácia, entendeu? Infelizmente, os resultados, a mortalidade continua aumentando. Eu sei que muitos de vocês aí, médicos, estão dizendo, mas a mortalidade do câncer diminuiu. Não é verdade. Não é verdade. Isso é estatística fraudulenta. Porque se você vê como que determina a mortalidade por câncer, é assim. Se você tem câncer e não morreu em 5 anos, se você morrer com 5 anos e 1 mês, eles vão dizer que não foi câncer. Porque o câncer com 5 anos, entre aspas, foi curado. Como hoje nós conseguimos fazer diagnóstico mais precoce, a pessoa vive mais tempo com câncer e completa os 5 anos e dá a entender que é curado. Se ele morrer com 5 anos e 1 dia, aquilo lá não cai na estatística de câncer. Cai na estatística que o câncer foi curado. Então isso é um engano. Nós todos estamos sendo enganados com isso. Mas se você vê os dados da American Cancer Society, publicados, mostram que
Mesmo, nos últimos 5 anos as drogas melhoraram. Não é verdade. Os dados da American Cancer Society, publicados de 2013 a 2017, mostram que não só o câncer está aumentando na sua incidência, aumentou nesses 5 anos 1,7%, e a morte por câncer aumentou 3,4%. Ou seja, a morte por câncer está aumentando 2 vezes mais do que o câncer propriamente dito. Doutor, isso no mínimo, né, se você olha para essa estatística com verdade, né, sem amarras... Como deveria ser olhado? No mínimo mostra que o caminho seguido até agora não tem surtido efeito. Não tem surtido efeito. Você está procurando a sua carteira onde você não perdeu. Por mais que ela esteja, o lugar lá esteja iluminado, você não vai encontrar. Agora, se nós, e não é Laí Ribeiro falando isso, as pessoas que realmente se dedicam ao estudo do câncer, que não estão interessados em faturar a indústria do câncer, que é um problema muito sério, todos convergem para esse mesmo processo, que o câncer é uma doença metabólica mitocondrial, que quando a célula não consegue mais utilizar o oxigênio, ela tem que mudar para um metabolismo anaeróbio com produção de ácido lático. E isso desestabiliza o genoma. Então cria-se uma instabilidade genômica. E essa instabilidade genômica leva à mutação. Então a parte genética do câncer não é a causa primária. A parte genética do câncer é secundário a um processo metabólico. E quando você dá espaço para trás e vê que o processo é metabólico, ao invés de ser genético, as interferências que você pode fazer são inúmeras e sem efeitos colaterais. E cada vez mais mostra o valor de uma alimentação saudável, que é difícil de ter hoje. Não é que você está na mesa, eu tenho isso. Não, você precisa ver onde é que essa alimentação veio. Ela é natural, ela é local, ela é sazonal, entendeu? Ela não usar o agrotóxico, tudo isso conta. E, infelizmente, quando você usa agrotóxico, o que acontece? Além do alimento ficar contaminado com agrotóxico, o agrotóxico mata a micorriza que está no solo, que são os fungos que vão preparar os minerais e as vitaminas para serem absorvidas pela planta. Então, como não tem micorriza mais, porque o agrotóxico matou, o alimento é pobre. Apesar de eu estar comendo tomate, ingerindo tomate, ingerindo isso, aquilo, apesar de no livro falar que tem isso, na realidade não tem. Então, por melhor que você escolha a sua mesa, se ela não for orgânica, e orgânica de verdade, não é só de selinho, não, é de verdade, tem que ser, você sabe que no Brasil tudo tem problema, se ela é orgânica, aí você está fazendo uma prevenção contra o câncer. Doutor, só aproveitar para mandar um abraço para a Sheila. A Sheila mandou várias perguntas aqui para a gente, ela é muito fã do senhor, está sempre assistindo, todo mundo aqui fazendo um monte de comentário para o senhor. Queria que o senhor comentasse um pouco, porque assim, a mortalidade não diminui, ao contrário, né, os casos estão aí. Sim. Parece que o câncer é uma doença que não é lá muito pesquisada, ou é? Existe pesquisa sobre o câncer? Se você entrar no PubMed, tem mais de 3.500.000 artigos sobre câncer. Se você entrar no Amazon.com, ir para a seção de books, de livros, e digitar câncer, você vai ter 1.800, foi a última vez que eu contei, uns 10 dias atrás, você tem 1.818 livros sobre o assunto. Quer dizer, tem demais até. Tem até publicação demais. Porque quem é que vai ler 3.500.000 artigos? Quem é que vai ler 1.818 livros? Apesar de tudo isso, a confusão continua. Entendeu? A confusão continua. Você encontra muita gente dando remédio para tratar o câncer, mas ninguém está preocupado com o terreno biológico, que é que importa. Porque eu posso ter 10 pessoas entrando numa sala, 9 não tem nada e uma sai gripada. O vírus estava lá para todo mundo. Por que uma pegou gripe e as 9 não? Por causa do sistema imune delas. Se você tem um sistema imune íntegro, saudável, você pode entrar em contato com tabaco, você pode entrar em contato com amianto, você pode entrar em contato com substâncias que são cancerígenas. Mas você tem um sistema imune tão bom para proteger o seu corpo,
que isso não lhe afeta. Então, o que nós temos que fazer? O paciente com câncer está mostrando para mim que ele tem um sistema imune debilitado. O que eu tenho que fazer é fortalecer o sistema imune dele. Infelizmente, a quimioterapia destrói ainda mais o sistema imune. Então, fica muito difícil você controlar isso. A radioterapia debilita o sistema imune. Vocês estão começando a ver o problema. Quer dizer, aquele medicamento que eu estou usando para tratar o câncer, por outro lado, ele também está debilitando o paciente. Inclusive, predispõe o paciente até a recorrência do câncer. Você que está aí me assistindo, que já teve diagnóstico de câncer e que está naquela fase de remissão, que ainda não completou os 5 anos, ou você que completou os 5 anos, sabe o que eu estou falando, e de repente com 6 anos o câncer apareceu de novo, isso não é exceção, isso é regra. Quer dizer, a pessoa teve uma recidiva, porque o sistema imune não foi consertado. Você imagine que eu pego um peixe que está no rio contaminado do Tietê, aqui em São Paulo, e ele desenvolveu um câncer de fígado porque está no Tietê. Eu opero ele, tiro o câncer de fígado e jogo ele de volta no rio Tietê. Você acha que vai acontecer o quê? Ele vai desenvolver câncer de novo. Se eu pego um paciente que teve câncer e o cirurgião vai lá e opera o tumor, não operou o câncer. Você me desculpa, ele não operou o câncer, porque o tumor não é o câncer. O tumor é uma das manifestações do câncer. Se eu tiro o tumor, mas eu continuo tendo células cancerosas circulantes, que ninguém consegue ver no microscópio, tem que se fazer testes especiais, então a pessoa vai continuar com aquelas células cancerosas circulantes, e se o sistema imune dela continua deprimido, a chance de ter uma recorrência é muito grande. Aí o que vai acontecer? Essa recorrência, essa recidiva, vai ocorrer muitas vezes num outro lugar, e vai parecer que é um câncer novo. E aí é comum o profissional de saúde falar, não, mas isso aí é outro câncer. Não, é o mesmo câncer, que agora se manifesta diferente. O mesmo câncer se manifestando no pulmão, ele tem uma característica pulmonar, ele está se manifestando no fígado, ele tem uma característica hepática, se ele está se manifestando nos rins, ele tem uma característica renal. Então, pela histologia, pela expressão gênica, eu não posso dizer que é o mesmo câncer se apresentando de forma diferente. Doutor, temos aqui uma linha para a gente esclarecer e para tirar as dúvidas das pessoas, mas eu preciso comentar, com base nos comentários que a gente está recebendo, muitas e muitas pessoas dizendo assim, eu faço mamografia todo ano, então estou protegido, eu faço o exame PSA todo ano, estou protegido. Queria só que o senhor falasse um pouco com essas pessoas que acham que fazer esse exame é a prevenção, doutor. Mamografia não é prevenção de nada. Mamografia é detecção. E assim mesmo se detecta muito mal. Nos países de primeiro mundo, vamos pegar os Estados Unidos, que eu conheço bem, lá se recomenda fazer mamografia depois dos 50 anos e de 3 em 3 anos. Por quê? Porque a mamografia tem uma radiação que eu calculei, ninguém me ensinou não, eu calculei. A radiação de uma mamografia é mais ou menos 150 vezes a radiação de um raio-x de tórax. Mesmo as mamografias mais modernas, que dizem que tem uma radiação menor, recentemente, há 3 semanas atrás, foi publicado um paper mostrando que o resultado é até pior. Então não fica nessa expectativa que você está fazendo prevenção com mamografia. Não é verdade. Eu recomendo que você faça. Se você quiser fazer mamografia, fazer depois dos 50 anos. Então, aqui no Brasil, você tem moça de 25 anos que faz mamografia todo ano. Tá bom? Eu chegaria a dizer, pelos trabalhos que tem, não é a minha experiência, que se ela fizer 10 anos seguida, pode correr o risco de ter câncer de mama pela mamografia. E eu falo isso e tem lugar. Eu tenho publicação científica para dar suporte ao que eu estou falando. Agora, a indústria da mamografia não deve estar gostando de escutar o que eu estou falando. Vamos pegar o PSA. O PSA é um exame pobre para detectar câncer. Quem falou isso não fui eu, não. É o Dr. Adjen, que é o cara que inventou o PSA. E no fim da vida dele agora, em 2010, ele faz uma reportagem no New York Times, da Universidade de Arizona,
no estado de Arizona. Ele faz uma reportagem no New York Times, em 2010, dizendo o seguinte: PSA é um péssimo exame para detectar câncer. Eu vou te dar o número que ele dá. PSA só detecta câncer em 3,8%. Você está interessado no exame desse? Na minha opinião, essa é a minha opinião, um dia o PSA vai sair do mercado, porque ele confunde mais do que... Você pode ter câncer de próstata com PSA normal, você pode ter o PSA lá em cima e não ter câncer de próstata. Você pode ter uma prostatite, você pode ter tido sexo no dia anterior, andou a cavalo, andou de bicicleta, o que for. Entendeu? Então esses exames não são tão confiáveis. Infelizmente, é usado o parâmetro do PSA para fazer biópsias. Então um erro vai levando a outro. Fazer biópsia, você sabe que a próstata é encapsulada, ela tem uma cápsula para se proteger. E quando eu faço biópsia, eu posso fazer 6, 12 ou 18 furos. Eu estou comprometendo a proteção que a cápsula tem. Então é outro problema. Entendeu? Mas eu conheço gente que foi fazer biópsia de próstata e ficou internado 30 dias por hemorragia. Então você não é o exame que vai resolver o seu problema. Põe isso na cabeça. Não é uma pílula mágica, não é um remédio caro que vai vir dos Estados Unidos. Isso não resolve nada. Isso só faz você gastar dinheiro. Você tem que mudar a sua qualidade de vida. Você tem que aprender a dormir bem, você tem que aprender a comer bem, você tem que ter atividade física diária, você tem que tomar sol, tá? Pelo menos 10, 15 minutos por dia. É uma série de procedimentos. Isso aí, saúde é um legado daquilo que você faz, entendeu? Você não pode terceirizar isso, você não pode delegar isso para o seu médico. Não. Seu médico é seu parceiro, mas você vai ter que fazer o trabalho. Você vai ter que diminuir muito a ingesta de carboidrato, porque a célula cancerígena, ela come açúcar mais do que qualquer outra coisa. Ela chega a comer 15 vezes mais açúcar do que uma célula normal. Na hora que eu tiro o carboidrato, porque todo carboidrato, quando crescer, vai virar açúcar. Perguntar para um carboidrato, qual é a sua meta? Virar glicose. Todos eles viram glicose. E a glicose faz a insulina subir. Você sabe muito bem disso. A insulina, ela estimula o crescimento, ela estimula o mTOR, para os médicos que estão me assistindo. Ela estimula o mTOR e ela vai estimular a proliferação. Ela vai fazer o tumor crescer mais rápido. Então, o grande remédio está na sua alimentação, está no seu sono reparador, está na sua atividade física, está no sol, que é a helioterapia, que todo mundo tem medo do sol, tem a heliofobia, que eu chamo. Entendeu? O sol, a helioterapia é o estudo, é o uso inteligente do sol. Eu não estou falando para você ficar lá o dia inteiro torrando no sol, não. Eu estou dizendo para você fazer 10, 15 minutos diariamente. Se você mora no apartamento, você tem que sair de lá e ir lá embaixo passear, como eu faço. Entendeu? E esse passo a passo, né, como você pode proteger, né, como você pode ficar mais fortalecido para vencer essa batalha contra o câncer, o doutor reuniu esse conhecimento na Semana A Verdade sobre o Câncer, que está em pleno curso, né? Ela começou na segunda-feira agora, 2 vídeos já foram ao ar, vídeos reveladores e que, além de revelarem como você tem esse passo a passo de prevenção, ele também, o que é muito bonito, ele traz as histórias de pessoas que, seguindo esse passo a passo, conseguiram fazer do câncer uma oportunidade para terem uma nova vida sem doença, né? E sempre acompanhado do seu médico. Eu não estou aqui para automedicação, eu não recomendo remédio nenhum, tá? Nenhum. E eu acho que você tem que procurar um médico que tem interesse nisso, em andar com você nessa viagem. Eu não estou recomendando para ninguém parar remédio, nada disso, tá bom? Você pode até escolher fazer a químio, só que você vai ter agora um suporte, porque hoje existe publicação suficiente para mostrar que muitos nutracêuticos fazem a químio funcionar melhor para a célula cancerosa e protegem a célula normal da químio. A maioria dos médicos fala assim, não pode tomar vitamina porque atrapalha a químio. Não é verdade, ao contrário. Os trabalhos recentes, bem publicados, de quem pesquisa isso, mostram o contrário. Luana Guimarães, a Josi, Jamerson, todo mundo perguntando como é que eu posso ver esses vídeos. Aqui, ó, no link da descrição, né, a equipe colocou
um local onde você pode se cadastrar para assistir essa série do Dr. Lair. E se você já está cadastrado, é só você ficar atento ao seu e-mail, porque o doutor, assim que os vídeos são liberados, o doutor mesmo envia uma mensagem para você dizendo que esses vídeos estão no ar, né, doutor? Isso. E a gente já teve o primeiro e o segundo, e amanhã... Amanhã lançamos o terceiro. Terceiro vídeo com muita informação. Mas vamos continuar aqui nesse papo, porque as pessoas estão muito impressionadas com tudo que o senhor está falando. A Luana Guimarães falando que esses vídeos são uma bênção. Que bom, Luana, que você está gostando. Se você ainda não sabe, você não assistiu, deixa seu comentário aqui, porque talvez a equipe possa te ajudar colocando o link onde você pode assistir, tá certo? Deixa eu só fazer um comentário aqui. Por favor, doutor. Esse posicionamento que eu estou fazendo é muito difícil de ser feito. Eu quero que você entenda. Eu tenho que ter um corpo jurídico muito forte por trás de mim, para se vier algum processo, eu estar disposto a defender. Eu tenho que falar só coisa que eu consigo provar cientificamente que é verdade, e eu estou capacitado para isso, e eu sei que eu corro risco de vida. Eu estou consciente disso, entendeu? Eu me protejo muito bem, mas eu estou consciente disso, porque isso mexe numa caixinha de marimbondo, isso mexe na indústria do câncer, que é uma indústria, eu vou te dizer, dos Estados Unidos tem estatística. Você, para morrer de câncer nos Estados Unidos, custa para o paciente e para o governo junto $800 mil por morte. Foi calculado e publicado. $800 mil por morte, para a pessoa morrer de câncer. Então isso é uma indústria enorme. Então aqui nós estamos um Davi contra Golias. Mas eu me propus a fazer isso. Eu entendo profundamente do assunto, posso debater em qualquer plataforma, com quem quer que seja, tá bom? Eu entendo todo o mecanismo e alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer, porque o câncer continua aumentando, logo vai ser a principal causa de morte no Brasil e os resultados são muito pequenos. Você que já teve algum parente que teve câncer, um ente querido, você sabe o que eu estou falando e o sofrimento que a pessoa sofre. Sem dizer o modo como morre. Porque eu acho, se você perguntar assim, o que você queria de presente de Deus? Eu quero uma morte digna. Eu quero uma morte sem sofrimento. Se eu morrer sem sofrimento, valeu a pena. Só isso já valeu a pena. Chega uma hora que você quer pedir o quê? Eu quero pedir uma morte tranquila. Agora, o tratamento do câncer hoje leva o paciente a uma morte sem dignidade, sofrendo, com fraldão, entendeu? Com dor, afastado dos entes queridos. É muito, muito, muito triste. Tá? Doutor, primeiro, obrigada pelo senhor estar enfrentando tudo isso para fazer uma semana como essa. A gente sabe que não é fácil. Temos conversado ao longo dessa semana e o senhor tem me dito sobre essas questões todas, né? E a semana continua porque o senhor tem uma mensagem para falar para as pessoas. Eu queria só que a gente tentasse, de alguma forma, para esclarecer as pessoas, tentar definir o que causa o câncer. Tá. Eu vou simplificar para você, tá? O câncer é causado por alguns fatores. O primeiro deles é desnutrição. Todo paciente com câncer é um paciente desnutrido. Está faltando nutrientes nele. Às vezes falta um nutriente. Você tem 32 dentes, tá? Se faltar um dente da frente, acabou com o seu sorriso, não acabou? A saúde é assim também. Você tem 40 nutrientes que você precisa. Se faltar um, às vezes, é o suficiente para causar problema. Então, todo paciente com câncer, ele tem um distúrbio de nutrição. Todo paciente com câncer, ele tem um processo de intoxicação. Ou ele está contaminado por tabaco, ou ele está contaminado por amianto, ou ele tem um relacionamento tóxico, porque relacionamento também traz toxina. Um relacionamento tóxico te adoece. Às vezes você vai para casa, ao invés de você ter paz, você começa a brigar. Isso é um relacionamento tóxico. E conflitos emocionais. Conflitos como uma separação, uma morte prematura de um filho. A gente conversa com um paciente com câncer e pergunta assim, o que aconteceu emocionalmente com você nos últimos 2 anos antes do diagnóstico da doença? Isso é sempre, praticamente 100%, tem problema. Problemas dentários, porque o dentista
vê uma boca sem corpo. O médico vê um corpo sem boca. Então parece que a boca não faz parte do corpo. Isso é impressionante, tá? E o que acontece? Problemas dentários que são assintomáticos, parece que não estão te causando nenhum problema, são focos de infecção que vão debilitar o seu sistema imune e predispor você a ter um câncer. E tem câncer que são causados por vírus. Por exemplo, o Epstein-Barr, que é um vírus, causa o linfoma de Hodgkin. Tá? Por exemplo, o HPV causa o câncer de colo de útero. A bactéria Helicobacter pylori causa câncer de estômago, câncer de esôfago. O vírus da hepatite C causa carcinoma hepático. Então, você tem uma série de cânceres causados, aliás, 15 a 20%, 10 a 15%, desculpe, dos cânceres é causado por vírus. Mais do que a genética. A genética é 5 a 10%. A causa virótica é 15%. A genética é 5 a 10% e a causa virótica é 15%. Pelo menos 15% dos cânceres são causados por vírus. 90% dos cânceres tem vírus comprometendo. Porque quando a célula muda de metabolismo aeróbico, ou aeróbio, as duas palavras estão certas, para anaeróbio, ela agora gera ácido lático. E o ácido lático, se ficar dentro da célula, mata a célula. A célula, então, expulsa o ácido lático para fora. E esse para fora, o pH em volta do interstício das células tumorais fica muito baixo. Isso predispõe a microfilmes, vírus, bactéria, fungo, parasitas unicelulares. Então isso compromete sobremaneira o tratamento do câncer. Muitas vezes os biofilmes são tão grandes que se eu não atacá-los, mesmo que eu dê um medicamento específico para o câncer, o paciente não vai sobreviver. Tá? Você pode até matar o câncer, mas mata também o portador do câncer. Doutor, o senhor aqui falou sobre várias causas do câncer. Quais são os cânceres mais comuns, né? O câncer mais comum é o câncer de pele. Mas o câncer de pele é o seguinte, tem vários tipos de câncer de pele. Vamos citar 3 aqui. Tem o basocelular, tem o espinocelular e tem o melanoma. O melanoma representa 10% dos cânceres de pele, mas é responsável por 90% das mortes. Então, ele é raro, mas ele é mortal. E ele não tem nada a ver com o sol. O melanoma é o seguinte, ele acontece dentro do olho, ele acontece na planta do pé, ele acontece na virilha, ele acontece na axila, entendeu? Ele acontece até fora da pele. Então, ele é o contrário. Eles têm estudos mostrando que carteiros trabalhando nos Correios. Tem o cara que trabalha nos Correios que distribui as cartas, trabalho burocrático, e tem o carteiro que carrega lá nas costas o dia inteiro no sol. Quem tem mais melanoma? Quem fica dentro do escritório. Olha que coisa interessante. Fizeram um estudo na Marinha Britânica entre o marinheiro que trabalha no convés do navio e o marinheiro que trabalha lá no porão, cozinheiro. Uhum. Quem tem mais melanoma? Cozinheiro. Então isso não tem correlação com o sol. Então esse é o mais comum. Os outros mais comuns são próstata, mama, pulmão e colo retal. Então é pele, próstata, mama, pulmão e colo retal. São 5 mais comuns. Doutor, e daí a gente começou o nosso encontro hoje, o senhor falando sobre o câncer metabólico. Mesmo nesses diferentes tipos de câncer, quando a gente pensa na causa deles, elas são parecidas? A causa é a mesma. Essa classificação de mais de 250 classificações de câncer, isso é uma manifestação histológica por uma expressão gênica diferente. Mas a causa é a mesma. Mesmo que seja um vírus, ele acabou comprometendo a mitocôndria. Então, eu sempre vou ter que ir em direção à mitocôndria para cuidar dela, para melhorar a situação. Eu tenho que mudar o terreno. Eu faço uma analogia, já falei aqui dessa analogia, vou falar de novo para quem não escutou um dia antes. É o seguinte, se você for na floresta amazônica e cortar todas as árvores da floresta amazônica, você não precisa convidar nem macaco nem onça para ir embora. Macaco e onça não vivem em deserto.
Então eu mudei a ecologia, eu mudo os animais que estão lá. Sabe que animais que vão para lá agora? Animais de deserto. Câncer, pega câncer, não é quem quer, não é para quem quer, é para quem pode. Eu tenho que ter um terreno tumoral para poder adquirir câncer. Se eu tenho um terreno rígido, saudável, mesmo que eu entre em contato com um carcinógeno, um carcinogênico, uma substância carcinogênica, eu não pego câncer. Então a pessoa que pega câncer é porque ela já está comprometida, o terreno dela. Então se eu quero cuidar dela, eu tenho que cuidar desse terreno. Em geral, o tratamento do câncer hoje não se preocupa com o terreno, porque o paciente pergunta para o médico assim, agora que eu estou fazendo químio, doutor, o que eu posso comer? O que você quiser. Bom, o que você quiser. Pode tomar sorvete? Pode. Sorvete tem açúcar e tem gordura trans. É feito de duas coisas, açúcar e gordura trans. Os dois vão ajudar o câncer a crescer. Então você imagina, ele vai no hospital, faz a químio de manhã, mata as células cancerígenas, e vai para a tarde para o shopping e toma sorvete e estimula essas outras células a crescer. Então, eu não consigo entender um tratamento do câncer sem mudar a alimentação. Isso não existe, não existe. Queria que o senhor falasse um pouco também sobre esse tratamento que o senhor disse, né? Você vai de manhã, mata as células cancerígenas na quimioterapia e alimenta elas. E à noite se alimenta, estimula elas. Mas eu vi no segundo vídeo, né, que foi ao ar ontem, eu vi o senhor fazendo uma analogia que eu achei muito interessante, que é a questão de você jogar um dinamite para tentar matar o camundongo. O que é isso, o camundongo que está na despensa da cozinha, isso, né? Você tem um camundongo na despensa da cozinha. Já aconteceu isso com você? Você tem fazenda, é muito comum o camundongo aparecer na despensa da cozinha. Você vai jogar uma dinamite lá para matar o camundongo? Não. Você vai estragar a despensa, a cozinha, a casa. Tá? Às vezes o tratamento é tão forte que destrói o paciente. Esse é que é o problema. E interessante, o paciente tem mais medo do tratamento do que do câncer. Se fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, o maior medo do paciente com câncer não é morrer. É a quimioterapia. 40%. Morrer é 32%. Ou seja, a pessoa tem mais medo do tratamento da doença do que da doença propriamente dita. E ninguém fala nada, ninguém conversa nada, parece que essa é a solução. A quimioterapia, quando nasceu, foi uma solução muito grande, porque o Sidney Farber, que era um patologista que trabalhava no porão do Children's Hospital, em Boston, eu trabalhava no Peter Van Brigman, quer dizer, eu visitava muito isso e via lá o retrato dele, quer dizer, aconteceu isso com ele em 1947, eu não estava lá, eu cheguei lá em 1976. Mas então, aí o que acontecia? Ele era um patologista e tinha um chamado corredor da morte. As crianças com leucemia linfoblástica aguda, todas morriam, todas. Então ele, Sidney Farber, desenvolve um remédio chamado metotrexato, que é usado até hoje. Até hoje é usado. E aí ele vai e aplica nessas crianças e mais de 50% sobrevive. Porque o metotrexato, a quimioterapia nesse jeito, em leucemia linfoblástica aguda, é muito interessante. Como é interessante no câncer de testículo, como é interessante na doença de Hodgkin, como é interessante em leucemias e linfomas outros, é muito interessante. Mas acontece que a quimioterapia só funciona bem em cânceres que crescem rápido. Um câncer de próstata leva 20, 30 anos para crescer. Tá? Então o câncer de próstata, o câncer de pâncreas, o câncer de mama, o câncer de intestino, eles são lentos. Então já a quimioterapia tem um resultado muito pequeno. Mas quando veio aquele resultado, olha, um corredor da morte, onde todo mundo morria, e aparece uma droga que que salva 50%, você imagina a alegria dos pais que o filho não morreu. E aí eles pegaram essa alegria dos pais e falaram, a quimioterapia vai resolver. Só que a decepção é que não responde do mesmo jeito com os outros cânceres. Mas ninguém fala nada disso. E nós vamos discutir, eu vou fazer semana que vem de novo. Só que eu quero deixar isso para a semana que vem. Tá? Doutor, ninguém fala sobre isso mesmo. A primeira vez... O médico não entende nada de câncer, o médico que não estava envolvido, tá? Ele não entende nada de câncer, é um assunto que é do oncologista.
E o oncologista, ele é muito bom em receitar químio. Se ele for discutir a fisiopatologia do câncer, se ele entendesse a fisiopatologia do câncer, ele não estaria dando químio do jeito que dá. Essa é a verdade. Eles estariam preocupados com a alimentação, com sono, com o estilo de vida, com a atividade física, com a helioterapia. Olha, tudo isso que eu falei, um leigo podia falar. Eu não preciso ser médico para falar para você que 10, 15 minutos de sol por dia faz muito bem. Eu não preciso ser médico para falar para você que se você parar de comer carboidrato, açúcar, o seu tumor vai diminuir. Entendeu? Isso está tudo publicado na literatura, publicado. Aliás, você não precisa nem parar de comer tanto, você tem que diminuir o tempo que você come. Hoje chama jejum intermitente. Você come, para o paciente com câncer é assim, ele pode comer 6 horas por dia. E ele tem que ficar o resto do tempo, às 18 horas, sem comer. Só isso aí já faz uma diferença brutal. O Dr. Seyfried, ele publicou 3 casos... Não, desculpe, o doutor... Está fugindo o nome, é um coreano canadense, endocrinologista. Ele publicou, há um mês atrás, 3 casos de pacientes diabéticos, usando insulina, que a única coisa que ele fez foi colocar eles para comer 6 horas por dia só e ficar 18 horas sem comer. Ele tirou a insulina de todos os 3. Teve casos que ele tirou com 5 dias, está publicado, pô. 5 dias. 5 dias ele tirou a insulina. Uma doença que dizem que não tem cura. Que não tem cura. Doutor, mas apesar, porque a primeira vez que eu escutei sobre as taxas pífias de sucesso da quimioterapia foi com o senhor na semana Verdade sobre o Câncer. Sim. Antes eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Sei. Por que é tão difícil, com dados tão estarrecedores, por que é tão difícil falar sobre isso, doutor? Você vê, esse trabalho que eu te mostrei, que está publicado no Oncology, que é a revista principal, eles pegaram mais de 79 mil pacientes da Austrália e 150 e tantos dos Estados Unidos, mais de 200 mil pacientes, num follow-up, e mostrando quem está vivo depois de 5 anos. Juntando o que funciona e o que não funciona, a média de sobrevida com 5 anos de quimioterapia é 2,1%. Isso juntando o câncer de testículo, que é 40%, juntando o Hodgkin, que é 35%, juntando os bons. Agora, se você tirar os bons, então fica praticamente nada. Você entendeu? E por que é tão difícil falar sobre isso, doutor? Porque dá dinheiro, querida. Porque é só follow the money. Vai atrás do dinheiro que você vai ver onde é que termina. Você entendeu? Infelizmente. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Você faz a analogia que você quiser. Se todo mundo, os 18% dos brasileiros que fumam hoje, se eles parassem de fumar hoje, o Brasil quebra. Porque 85% do cigarro é imposto. Se parasse de fumar hoje, os 18% dos brasileiros que fumam, se parasse de fumar hoje, a economia brasileira quebraria. Ou seja, tem que continuar fumando para a economia continuar. É mais ou menos assim. Se você parasse de fazer quimioterapia, hoje, todos os hospitais que trabalham com química quebrariam. Quebrariam. Você está me entendendo? Entendi. Então é um problema sério. Isso não necessariamente tem a ver com a saúde das pessoas. Eu falo isso sem hesitação, porque antes de eu trazer isso para você, eu faço o meu dever de casa. Eu já deixo lá direitinho as defesas, para se alguém me incomodar, já está pronto. Os advogados só põem aquilo numa forma jurídica e não tem problema, entendeu? Entendi. Doutor, a gente já está com quase 50 minutos desse nosso encontro. O tempo passou muito rápido. Eu estou vendo aqui no YouTube as pessoas se mobilizando, né, para que a gente aumente o número de curtidas nessa live, e também as pessoas orientando que quem não assistiu, tem um link aqui, a equipe já colocou. O primeiro e o segundo vídeo já foram ao ar. Por tudo isso que o doutor abordou aqui, e por toda a ameaça e o vespeiro que é mexer nesse assunto, a gente aconselha que você assista o quanto antes, porque não há garantia que a gente vai conseguir manter os vídeos no ar, apesar do doutor tá se esforçando bastante para isso, né, doutor? É uma verdade que ela tá chegando na casa das pessoas. Eu vou aproveitar... Eu gosto muito, o Vitor Hugo tinha uma frase que ele dizia assim: nada é mais poderoso do que uma ideia quando chegou a sua vez.
Chegou a vez. O pessoal está cansado de sofrer no tratamento do câncer. Você que está aí me assistindo, eu te estimulo. Hoje a informação é democratizada. Você pode ter a medicina inteira no Amazon.com. Antigamente você só comprava um livro médico se você fosse acadêmico de medicina e o cara ia vender, o vendedor de livro médico ia lá na faculdade vender para você. Nem na livraria você conseguia comprar há 40 anos atrás. Hoje você tem todos os livros médicos no Amazon.com. Você tem todos os grandes professores palestrando no YouTube. Hoje ninguém segura a informação. E você que tem a doença, ou que tem alguém com a doença, você tem a responsabilidade de estudar, de aprofundar no assunto e não ficar dependendo do conhecimento de alguém. Você tem que fazer esse trabalho. E você tem que chegar no seu médico, seu parceiro, entendendo igual ou mais da sua doença do que o seu próprio médico. Porque hoje a informação está democratizada. Entendeu? A informação está democratizada. Não tem outro, não tem volta. Isso não tem volta. Não tem volta. Amanhã sai o terceiro vídeo da Semana Verdade sobre o Câncer. É muito indicado e recomendado que você assista o primeiro e o segundo vídeo, porque o doutor preparou tudo de uma maneira que a ordem é importante. Então, você tem um tempinho ainda para assistir o primeiro e o segundo vídeo. Eles estão muito bem estruturados e com informações bem reveladoras mesmo, para que o vídeo de amanhã, que eu já estou super ansiosa, para que o vídeo que sai amanhã você já saia com todo esse conhecimento. Doutor, as pessoas aqui estão muito ansiosas, as pessoas aqui, muitas estão adoecidas, muitas estão em pleno curso do enfrentamento dessa batalha contra o câncer e muitas outras também querem se prevenir porque o câncer é uma doença que assusta. Então deixa eu falar para essas pessoas que estão sofrendo. Você estava no útero da sua mãe. Era uma outra realidade, não era essa aqui. Apesar de estar um dedo de diferença, você vivia no outro mundo. Você teve que morrer para o mundo do útero para nascer. E você, no processo, você passou pelo canal do parto, que era menor que o diâmetro da sua cabeça. Ou você foi tirado, extraído de lá, por uma cesárea. Ou seja, teve que acontecer alguma coisa. Esse processo de doença que você está passando é um canal do parto. Você pode lamentar, chorar, praguejar, mas não resolve. Você tem que ver o seguinte: como é que essa doença vai lhe melhorar? Depois que ela foi embora, quais as pérolas que ela vai deixar? É assim que você tem que focar. Você acredite no diagnóstico que o seu médico deu, mas não acredite no prognóstico. Porque você que vai decidir se você vai viver ou não. E tem que ter uma parte mental muito forte. Muito forte. Então você tem que acreditar. Eu gostaria de comentar o seguinte, se me permite. Em 1961, o presidente Kennedy falou assim, antes do final da década, nós vamos colocar o americano pisando na Lua. Quando o Kennedy falou isso em 1961, não havia nenhuma possibilidade tecnológica do homem para a Lua. Não é que no dia 20 de julho de 1969, a Apollo 11 pousou na Lua? O componente lá pousou na Lua? Às 2 horas e 56 minutos e 15 segundos da hora universal, que é da hora de Greenwich, o Neil Armstrong pisou na Lua. Ele primeiro desceu, esperou a hora. Quando ele deu o primeiro passo e pisou na Lua, era 2 horas, 56 minutos e 15 segundos do horário de Greenwich, na Inglaterra, que é onde começa tudo. Então, olha o que aconteceu. Crer para ver. O Kennedy acreditou que o ser humano podia pisar na Lua antes do fim da década de 60. E aconteceu. Você tem que acreditar que a cura está aí para você curar. Se você chutar o pau da barraca e achar que não tem jeito, o Henry Ford dizia, se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer jeito você está certo. Então, você tem que arrumar uma razão para viver. Você quer ver o quê? Você quer ver a formatura do seu neto?
Você quer ver o casamento do seu filho? O que é? O que vai te jogar para frente? O que vai te dar uma razão de viver? Porque se você não tem nenhuma razão de viver, por que o amanhã é importante? Isso é o primeiro componente. O segundo componente é você encontrar um médico parceiro que esteja disposto a caminhar com você nessa caminhada. Não é simplesmente receitar um remédio e mandar você tomar, não. A enfermeira liga lá e ele não aparece mais. Não, é uma pessoa que é seu parceiro. Parceiro em quê? Nessa viagem de mais ou menos um ano que vai ter problemas. E aí você tem que questionar o seguinte: o que eu, paciente, posso fazer para eu melhorar? Será que eu tenho algum conflito? Será que eu preciso conversar com meu pai? Será que eu preciso fazer as pazes com a minha cunhada que eu estou brigado? Sei lá. Será que eu me desentendi com o filho? O que está faltando que emocionalmente está te incomodando? Porque o sistema imune está constantemente ligado no que você está pensando e no que você está sentindo. Se você tiver pensamentos negativos ou sentimentos desagradáveis, você está deprimindo o seu sistema imune. Então você tem que falar cancela, cancela e pôr outra coisa no lugar para poder. Essa parte é fundamental. O médico que está cuidando de você é fundamental. Entendeu? O esforço que você vai fazer, a dedicação que você vai fazer, a disciplina que você tem que ter de não extrapolar, de não comer coisa de carboidrato demais, de você fazer uma atividade física, andar em volta do quarteirão, sei lá o quê, 40 minutos por dia, o que for. Tá bom? Você tem que fazer e descer lá embaixo, se você mora no apartamento, tomar o sol, sabe qual é o melhor horário para o sol? Meio-dia. Que é quando tem mais ultravioleta B. É meio-dia em ponto. Então você chega lá 5 para meio-dia, fica até meio-dia e 10, aquilo é o melhor horário para você. Porque isso é importante, não tivemos tempo de discutir aqui, mas a vitamina D é fundamental na prevenção, no tratamento e na não ter recidiva do câncer. Não tivemos tempo aqui, mas o doutor falou sobre vitamina D no vídeo 2, então eu sugiro que você assista o primeiro e o segundo vídeo para você estar pronto para o vídeo 3. Informações preciosas vêm aí, o doutor reuniu todo esse conhecimento nessa série especial, a Semana A Verdade sobre o Câncer. Está sendo uma semana, um privilégio poder acompanhar essa semana. Eu sei que o doutor está enfrentando para deixar essa semana do jeito que ela está. Agradeço ao senhor, agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam aqui. O link está aqui nos comentários. Para quem está acompanhando pelo Instagram, no perfil do Dr. Lair, né? Se você vai na bio, que é o perfil lá no nomezinho dele, tem um link que você clica lá para você poder assistir esses episódios. No Facebook também você vê o link aqui nos comentários. Quero agradecer a todas as pessoas. Você no Facebook também, você pode receber, né, por mensagem, direto aqui no chat do Facebook, você pode receber essas informações também. E principalmente por e-mail. Fique atento ao seu e-mail, que após o cadastro, o doutor pessoalmente manda um e-mail para você avisando que o vídeo está no ar. Amanhã tem vídeo novo, eu agradeço a todo mundo, eu sei da ansiedade de todo mundo, espero que a gente tenha atendido aqui as principais dúvidas e o restante está respondido na Semana A Verdade sobre o Câncer, esse passo a passo de como você pode não ser a vítima da vez, não é isso, doutor? É verdade. É um assunto complexo, eu tenho mais de 400 horas de estudo, sentado estudando. Eu venho estudando câncer tem muito tempo, como eu disse, eu publiquei o primeiro livro em 2002, A Verdade sobre o Câncer de Mama, entendeu? Prevenção e tratamento. Eu já tenho, 10 DVDs que eu gravei antes, que estão obsoletos, e agora nós estamos nessa nova etapa para trabalhar, e eu estou disposto a responder aqui qualquer pergunta de vocês. Você vai falar se nós vamos voltar aqui semana que vem ou não? Pretendemos voltar aqui semana que vem. A gente quer muito que essa semana continue no ar, que ninguém tire ela do ar, né, doutor? Então, amanhã tem vídeo novo, as pessoas acompanham e semana que vem a gente se esforça para estar aqui. A casa do senhor, o senhor vem quando quiser, se o senhor tiver... vamos ver. Vamos ver, a gente vê isso. Assistam aos vídeos, tá? Muito obrigada a todo mundo, obrigada por vocês que nos acompanharam. Um prazer sempre estar com vocês. Doutora, obrigada mais uma vez. Okay. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau.